Oi, eu sou a professora Carla Dias e na aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da vida na Terra. Gente, desde a antiguidade, as pessoas se questionam de onde a gente veio, para onde a gente vai. Nosso objetivo aqui é apresentar ideias científicas sobre a formação do universo, da Terra, com o objetivo da gente mostrar a visão científica da vida no nosso planeta, tá? É importante ressaltar que a todo momento novas descobertas surgem e novas interpretações dos fatos podem modificar a visão que a gente tem hoje sobre como teria surgido a vida no planeta Terra. Desde a antiguidade até pelo menos o início do século XVII, pensava-se que os seres vivos surgiam da matéria inanimada, ou seja, da matéria sem vida. Quer ver como não é tão absurdo chegar a essa conclusão? Como que você explica o aparecimento de uma larva dentro de uma goiaba? Imagina que você pegou uma goiaba belíssima, você comprou no mercado, né? Mordeu e quando você olhou para o miolo da goiaba tinha lá metade de uma larva. Como é que aquela larva foi parar lá dentro? Ou então, como é que você explica o aparecimento de um parasita, de um verme dentro do seu intestino? Para Aristóteles, por exemplo, seres como esses dos exemplos que eu acabei de citar para vocês poderiam se originar espontaneamente, ou seja, animais ou plantas em que não era possível naquele momento, com a tecnologia que existia naquele momento, explicar a geração por progenitores semelhantes, eles então explicavam por abiogênese, tá? Segundo ele e outros pensadores até os séculos 18, 19, restos de vegetais ou animais em decomposição na água ou dentro de outros seres vivos poderiam originar espontaneamente novas formas de vida. Essa teoria ficou conhecida como teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea. Até que no século XVII, o italiano Francesco Redi questionou a teoria da geração espontânea. Redi, baseado em estudos prévios, supôs que os animais poderiam surgir de ovos tão pequenos que não era possível enxergar a olho nu. Ele observou que pequenos vermes surgiam em locais onde moscas pousavam e voavam. Então ele sugeriu que essas larvas que apareciam na matéria orgânica em decomposição, elas eram provenientes dessas moscas que pousavam e iam embora. Para testar essa hipótese de que as moscas eram as progenitoras das larvas, ele realizou o seguinte experimento. Redi colocou pedaços de carne em dois tipos de frascos, uns abertos e outros tampados com gaze. Após alguns dias, surgiram larvas apenas nos vidros que não foram fechados com gaze. Se somente a presença de matéria orgânica fosse suficiente para a formação das larvas, elas deveriam ter surgido em todos os frascos, certo? Redi, então, generalizou o resultado do seu experimento para todos os seres vivos. Surge, então, o que a gente chama de teoria da biogênese. Até que no século XVIII, a teoria da abiogênese renasceu com a descoberta de micro-organismos. Esses micro-organismos, naquele momento em que eles foram descobertos, acreditavam-se que por eles serem tão simples, eles poderiam surgir de forma espontânea. Dentro desse contexto, o naturalista inglês John Needham realizou o seguinte experimento. Ele aqueceu e fechou hermeticamente vários recipientes contendo caldo de carne. Ele reparou que mesmo nos vidros que foram fechados hermeticamente, desenvolviam micro-organismos dentro desse caldo de carne, o que, segundo ele, demonstrava a existência de geração espontânea. Ainda no século XVIII, vários cientistas questionaram essa conclusão que o John Needham teve sobre geração espontânea dos micro-organismos. Inclusive, um padre italiano chamado Lazzaro Spallanzani refez o experimento de Needham, só que ele alterou alguns detalhes. Spallanzani acreditava
que Needham não tinha fervido o caldo de carne por tempo suficiente para destruir todos os micro-organismos que estavam presentes nesse caldo previamente. Por isso, eles voltavam a se proliferar depois de um tempo, certo? Ele então ferveu o caldo por um tempo mais prolongado, manteve alguns frascos abertos e outros lacrados logo após a fervura, demonstrando que os micro-organismos só surgiam nos frascos abertos. Spallanzani foi muito criticado por Needham, justamente pelo fato dele ter deixado o caldo de carne fervendo por um tempo prolongado demais, né? Needham sugeriu que esse tempo de fervura prolongada teria destruído o princípio vital que seria necessário para a formação de organismos por geração espontânea. Somente em 1862, o cientista francês Louis Pasteur realizou o experimento que derrubou a teoria da geração espontânea de uma vez por todas. Bem, a sacada do Pasteur foi usar frascos com gargalos em formato de S. Dessa forma, com caldo de carne esterilizado, as bactérias e micro-organismos presentes no ar não conseguiriam acessar o caldo de carne. Dessa forma, o frasco estaria aberto, mas o líquido permaneceria estéril, tá? Ele queria provar que os micro-organismos estariam presentes no ar e se proliferariam dentro do caldo de carne. Para demonstrar que a origem dos micro-organismos era o ar, o que ele fez? Ele pegou um frasco, colocou caldo de carne lá dentro, ferveu por tempo suficiente para esterilizar esse caldo de carne, reconfigurou o gargalo para dar aquele formato de pescoço de cisne, deixou um tempo, viu que não se desenvolviam bactérias, micro-organismos nesse caldo de carne, aí ele foi lá e quebrou o gargalo. Ao quebrar o gargalo e deixar o caldo de carne em contato diretamente com o ar, após alguns dias, aquele caldo estava cheio de bactérias novamente. As ideias de Pasteur e Redi deram apoio à teoria da biogênese. Tá, mas se todo ser vivo surge a partir de outro pré-existente, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Para a gente seguir nessa discussão, a gente precisa abrir um parênteses agora e discutir como teria surgido o universo e como teria surgido o planeta Terra. Com o avanço da física, da cosmologia e da geologia, no início do século XX formulou-se uma explicação sobre a origem do universo, a chamada teoria do Big Bang ou teoria da grande explosão. Essa teoria propõe que o universo teria se originado de um ponto extremamente compacto que teria explodido há cerca de 15 bilhões de anos. Segundo essa teoria, o universo estaria em expansão até hoje. Os cientistas estimam que o sistema solar, composto pelo Sol, por planetas e outros corpos celestes, teria se originado há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, nosso planeta ele teria surgido há 4,6 bilhões de anos, certo? E como será que ele estaria nesse momento, assim que ele se formou? Será que a temperatura era adequada para manter alguma forma de vida? Será que o primeiro ser vivo teria surgido junto com o planeta Terra? Bom, segundo evidências científicas, a Terra se originou da aglomeração de minerais, poeira cósmica e gases. A agregação desse material gerava muita pressão e alta temperatura que provocavam o derretimento de materiais rochosos. Além disso, a Terra era constantemente bombardeada por asteroides vindo do espaço. Ou seja, nenhuma forma de vida poderia existir ou poderia ter surgido nessas condições. Ou se surgiu, seria muito difícil que essa forma de vida continuasse existindo. Com o passar do tempo, a superfície do planeta Terra foi esfriando, o que possibilitou a formação de uma fina camada de material rochoso em todo o planeta, que a gente chama de crosta terrestre. Ainda assim, a crosta terrestre ela era quente o bastante para que a água não conseguisse se acumular na superfície do planeta. Por isso, nas camadas mais superiores
da atmosfera primitiva, o vapor de água se condensava, formando nuvens, se precipitavam, formavam as chuvas que mal alcançava a superfície da crosta terrestre e evaporava novamente para a atmosfera primitiva. Lá ela se condensava, se precipitava novamente, chegava na superfície, era quente demais, ela automaticamente evaporava, voltava para a atmosfera, se condensava de novo, enfim. Esse ciclo durou milhões de anos, até que em determinado momento a superfície da Terra já teria se esfriado o suficiente para essa água da chuva se acumular e formar imensas áreas alagadas, precursora dos oceanos. Provavelmente foi nesse cenário que surgiram os primeiros seres vivos. Em 1930, dois cientistas, um russo chamado Alexander Oparin e um escocês chamado John Haldane, chegaram de forma independente à mesma conclusão, de que nas condições da Terra primitiva a vida poderia ter surgido da matéria sem vida, de forma espontânea. Teoria da biogênese de novo, professora? Não, calma. Eles não estavam defendendo que a biogênese pudesse ocorrer nos dias atuais, mas apenas dentro daquelas condições da Terra primitiva, que não existem mais, que esse processo teria levado milhões de anos para acontecer e não de forma imediata, tá? Que condições seriam essas? Bom, segundo eles, na atmosfera primitiva havia metano, amoníaco, hidrogênio e vapor de água. Ou seja, nessas substâncias a gente encontra os quatro elementos que constituem todos os seres vivos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As fortes descargas elétricas das tempestades torrenciais constantes e a grande quantidade de raios ultravioleta teriam promovido diversas reações químicas entre essas substâncias. Assim, teriam se formado diversas substâncias orgânicas, como álcoois, ácidos, aminoácidos e açúcares, entre outras substâncias orgânicas, tá? Essas substâncias orgânicas primitivas teriam sido conduzidas pela água da chuva até a superfície do planeta, formando uma espécie de solução que ficou conhecida como sopa primordial ou caldo primordial. Tá, mas como é que Oparin e Haldane iam comprovar essa hipótese? Se eles não estavam lá nos primórdios do planeta Terra, como é que eles iam saber se foi exatamente isso que aconteceu? Em 1953, um estudante chamado Stanley Miller, sob orientação do seu professor Harold Urey, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, eles testaram a hipótese de Oparin e Haldane da seguinte forma. Eles construíram um aparelho onde dentro desse aparelho eles colocaram vapor de água, amoníaco e metano. Eles submeteram essas substâncias a fortes descargas elétricas, ao mesmo tempo que vapor de água circulava nesse sistema como se fosse a chuva, simulando as condições da Terra primitiva. Tá? Após uma semana de funcionamento, eles constataram a formação de compostos orgânicos, até de aminoácidos, que são as unidades formadoras das proteínas. Tá, mas um ser vivo não é um aglomerado de moléculas orgânicas. E daí que eles conseguiram constatar que proteínas poderiam se formar de forma espontânea, poderiam se originar de forma espontânea? O ser vivo mais simples ainda é muito mais complexo do que um conglomerado de substâncias. Beleza, mas para ter um ser vivo simples, formado de uma única célula, tem que ter um espaço delimitado, certo? Dentro do ser vivo, fora do ser vivo. Esse ser vivo primordial, ele tem que produzir energia, para manter as reações químicas que ocorrem dentro desse espaço delimitado, dentro dele, e para ele conseguir produzir energia para manter essas reações químicas acontecendo, ele precisa se alimentar, Além disso, ele tem que ser capaz de se reproduzir, porque se esse ser vivo primordial morrer, acabou a vida. Bom, para a primeira necessidade, que é a necessidade de ter algo que delimita dentro do ser vivo, de fora do ser vivo, nas décadas de 50 e de 60, o cientista norte-americano chamado Sidney Fox
mostrou que aminoácidos podem se unir espontaneamente formando peptídeos. Ele também apontou que proteínas poderiam originar pequenas vesículas chamadas de microesferas, tá? Essas microesferas ainda estão longe de ter a complexidade de uma célula da mais simples que existe atualmente, né? Da mais simples que existe na natureza. Mas se em seu interior, né, dessa microesfera tiver enzimas e os substratos dessas enzimas, a gente poderia ter ali o surgimento de um metabolismo primitivo, beleza? Agora, como que esses glóbulos adquiriram capacidade de se estabilizar, de crescer, de se reproduzir, ainda a gente não tem resposta, tá? Mas estima-se que as primeiras formas de vida, ainda mais simples, surgiram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Beleza? Como que essas formas de vida primordiais simples se alimentavam? Que é a nossa segunda necessidade aí, né, para o nosso ser primordial. Ele tem que ter um espaço delimitado para separar dentro do ser vivo de fora do ser vivo. Ele precisa se alimentar para manter as reações químicas acontecendo ali dentro dele, produzindo energia para as reações químicas para manter a vida acontecerem, né? Existem duas hipóteses. A primeira hipótese é chamada de hipótese heterotrófica. Essa hipótese considera que os seres primordiais não eram capazes de produzir o próprio alimento, assim como a gente não é capaz de produzir o nosso próprio alimento. A gente depende de matéria orgânica disponível no ambiente para ingerir, ou a gente se alimenta de outro ser vivo, certo? Se o primeiro ser vivo surgiu ali no ambiente, só tem ele sozinho, ele vai se alimentar do que se não tem outro ser vivo? Se ele é o primeiro ser, se ele é o ser primordial. Bom, a hipótese heterotrófica sugere que as moléculas orgânicas que estavam presentes na sopa primordial, que deram origem ao ser primordial, poderia servir de nutriente para ele, tá? Então, esse ser primitivo heterotrófico se alimentaria consumindo a matéria orgânica disponível na sopa primordial. Já a hipótese autotrófica, que é a hipótese mais aceita atualmente, ela considera que os seres vivos primordiais, eles eram capazes de produzir o próprio alimento, assim como as plantas fazem hoje por meio da fotossíntese. Tá? Eu estou apontando aqui porque lá fora tem uma janela na minha frente, tem algumas árvores. Mas as plantas, elas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Sendo que a fotossíntese, ela é um processo extremamente complexo. É diferente das plantas, o ser primordial não produziu o próprio alimento por meio da fotossíntese. Ele faria isso por quimiossíntese, que é um processo mais simples, tá? Como que ele fazia isso? Ele produzia matéria orgânica utilizando energia liberada da reação de componentes inorgânicos presentes na sopa primordial. E por último, como que esse ser primordial se reproduzia? Para haver multiplicação, como é o caso das bactérias, por exemplo, né? Essas bactérias que são seres bastante simples, elas simplesmente duplicam seu material genético e se dividem em duas, né? É um processo de reprodução bem simples. Para haver até essa forma de multiplicação simples, tem que haver armazenamento de informação biológica e transferência hereditária dessas informações para uma outra geração, de uma geração para outra. As células atuais, até as bactérias mais simples, elas usam um sistema muito complexo com ácidos nucleicos e enzimas, e provavelmente o ser primordial não tinha esse sistema complexo de moléculas complexas e de enzimas para conseguir fazer isso. Então, deveria ter lá no início, no surgimento há 3,5 bilhões de anos atrás, deveria ter uma molécula só que ela era capaz de acumular todas essas funções, né? A função de armazenamento de informação e de transferência de informação genética e função enzimática, para que tudo isso pudesse acontecer.
No final da década de 80, descobriram que a molécula de RNA ela é capaz de se replicar e ela é capaz de fazer isso sem a participação de enzimas, tá? Então, provavelmente, o ser primordial, ele tinha como molécula armazenadora de informação genética a molécula de RNA. Bom, pessoal, a gente vai terminar essa videoaula por aqui, ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas eu acho que como uma aula de revisão, a gente já trouxe aqui bastante coisa sobre esse tema. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos que estão dentro desse tema, como teriam surgido as células eucariontes, como que as células eucariontes teriam evoluído para seres multicelulares, o que é a teoria da panspermia, vocês comentem lá na postagem que eu vou respondendo, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande beijo e até a próxima!